o clima esquentou de vez porque o cerco fechou para valer em cima da família Bolsonaro. Os ministros Flávio Dino e o André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, acabou de dar o aval que a Polícia Federal precisava para abrir a caixa preta do financiamento de um documentário polêmico chamado Dark Horse, que conta inclusive a trajetória política do ex-presidente Bolsonaro. O bicho pegou, galera, porque não estamos falando de uma quantia qualquer não, mas sim de uma verdadeira bolada de 61 milhões de reais que acabou entrando na mira dos investigadores por suspeita de transações criminosas. O Partido Liberal, que é a legenda oficial do ex-presidente, já entrou em estado de choque total nos bastidores da campanha eleitoral, temendo, é claro, que o estrago seja irreversível para o futuro do grupo político. Mas o que realmente tá tirando o sono deles, galera, segura aí que o buraco é bem mais embaixo. Para você entender a gravidade dessa situação, essa dinheirama toda acaba envolvendo o nome do senador Flávio Bolsonaro e um banqueiro muito poderoso chamado Daniel Vorcaro, que era inclusive o dono do Banco Master. A Polícia Federal simplesmente quer descobrir de onde que veio cada centavo e principalmente se o destino final tá batendo com o que está escrito nas notas fiscais da produção. A Procuradoria-Geral da República também deu parecer favorável, carimbando a urgência dessa investigação, tá prometendo movimentar os jornais nos próximos meses. E é claro que o PT não perdeu tempo e já partiu para cima para uma ofensiva pesadíssima nas redes sociais, cobrando explicações públicas sobre o caso e, é claro, explorando ao máximo essa ligação explosiva. Só que o grande desespero no comitê da campanha do PL não é apenas a pressão da oposição, mas sim o teor de algumas conversas privadas que acabaram vazando e que acaba expondo as entranhas desse negócio milionário. E o teor dessas conversas é de cair o queixo. Bom, galera, a bomba relógio começou a fazer barulho depois que o site Intercept Brasil publicou áudios vazados que mostram o senador Flávio Bolsonaro conversando diretamente com Daniel Vorcaro. Em um dos áudios gravados no dia 8 de setembro do ano passado, o senador demonstrava uma certa preocupação enorme e cobrava um empresário por causa dos atrasos no pagamento da produção do filme. Ele estava visivelmente incomodado com a demora da liberação dos fundos. Então, quando o escândalo estourou na mídia, a defesa de Flávio tentou panos quentes, é claro, e soltou uma nota dizendo que aquela gravação era apenas um registro normal de um filho procurando patrocínio legítimo para uma obra que iria homenagear o próprio pai. Só que o calendário dessas conversas acaba escondendo uma coincidência inacreditável que sim, deixou os investigadores da Polícia Federal de orelha em pé e com sangue nos olhos. O momento exato em que eles conversavam muda completamente o peso dessa história. Agora presta atenção na linha do tempo que a Polícia Federal está traçando. Uma das conversas mais comprometedoras entre o Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro aconteceu exatamente no dia 16 de novembro de 2025. Sabe o que aconteceu logo depois? No dia seguinte, no dia 17 de novembro, o Vorcaro ele foi preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero. Para piorar o cenário cinematográfico, apenas 2 dias após essa conversa, o Banco Master sofreu um processo de liquidação. Então essa proximidade de datas acabou acendendo o sinal de alerta máximo no Supremo Tribunal Federal e, é claro, na Polícia Federal. Então os investigadores eles acham muito estranho esse fluxo de dezenas de milhões de reais que estão circulando na véspera de uma prisão e, é claro, da quebra de uma instituição financeira de grande porte. Então é por isso que o argumento de patrocínio comum simplesmente não colou com os ministros e o cerco começou a se fechar rapidamente contra o núcleo político do PL. Agora, toda essa confusão financeira caiu feito uma bomba atômica no comitê da campanha do PL. O senador Rogério Marinho, que inclusive atua como coordenador geral da campanha, acabou conversando com a equipe da CNN e tentou manter a pose de calmaria. Inclusive, galera, ele acabou declarando publicamente que a abertura desse inquérito vai servir apenas para provar a inocência do grupo e inclusive enterrar as desconfianças de uma vez por todas.
Só que, na verdade, o clima nos bastidores é de puro pânico e desconfiança mútua. Fontes internas do próprio partido tá admitindo sob sigilo que ninguém engoliu essa história de total inocência e que o estrago na imagem do Flávio Bolsonaro, galera, simplesmente é gigantesco. Então a avaliação interna é que o desgaste político que foi provocado pelo vazamento dos áudios com o Daniel Vorcaro, de alguma forma vai custar muito caro e será quase impossível de reverter até o dia da votação na urna. Então o primeiro grande prejuízo prático dessa crise simplesmente já começou a aparecer nas alianças. Agora, o reflexo imediato desse escândalo foi o isolamento político. Antes de a bomba estourar, o PL estava negociando a todo vapor para fechar alianças fortes com os partidos importantes do Centrão, como os Republicanos e o Podemos. Então eles também esperavam atrair o apoio ou pelo menos a simpatia do União Brasil e do PP, o Progressistas. Só que depois que a Polícia Federal acabou entrando no circuito com o aval do STF, o cenário mudou completamente de figura. Então a União Brasil e também o PP trataram de pular do barco imediatamente e já declararam neutralidade absoluta na disputa eleitoral, levando, é claro, às suas mãos. Agora, estrategistas políticos estão afirmando agora que ficou praticamente impossível para o Flávio Bolsonaro conseguir fechar qualquer tipo de coligação formal com as siglas do Centrão. Ninguém, galera, ninguém quer ter a imagem colada a um caso de polícia envolvendo 61 milhões de reais de um banqueiro que foi parar atrás das grades. Agora, o senador Flávio Bolsonaro, ele tentou minimizar o estrago conversando com seus aliados mais próximos em Brasília. Ele jura de pé junto, galera, que não existe a menor possibilidade de surgirem novas informações bombásticas ou até mesmo novos áudios comprometedores sobre o caso nos próximos dias. Então ele está insistindo na tese de que tudo não passa de perseguição e que os áudios divulgados estão mostrando apenas conversas privadas de negócios sem qualquer tipo de crime envolvido. Então, apesar desse discurso otimista para acalmar a militância, o sinal de alerta máximo já foi ligado na base bolsonarista. O medo real do grupo é que a Polícia Federal quebre sigilos bancários e fiscais durante o inquérito e acabe encontrando mais coisas no meio do caminho. Então a preocupação com certeza faz sentido, porque a investigação não está vindo de apenas um lado do tribunal, mas sim de duas frentes diferentes do Supremo Tribunal Federal. E é aí que a história ganha um capítulo de rivalidade jurídica. Agora, a grande reviravolta jurídica da história é que existem duas investigações que estão correndo de forma separada dentro do Supremo Tribunal Federal. E elas, pessoal, estão nas mãos de dois ministros que pensam sim de forma muito diferente. Primeiro, Flávio Dino e o André Mendonça. Então essa divisão bizarra tem um potencial gigantesco de gerar um curto-circuito interno e um tremendo incômodo no tapete vermelho do STF. O Flávio Dino é o relator oficial de uma mega produção de processos que está investigando desvios, fraudes e até mesmo falta de transparência no repasse de emendas parlamentares para empresas privadas, ONGs e até mesmo entidades. Já o ministro André Mendonça é o magistrado responsável por conduzir as investigações específicas sobre as fraudes do Banco Master e as operações financeiras do Daniel Vorcaro. Então o problema é que esses dois caminhos diferentes acabaram batendo no exato mesmo lugar, que é, claro, o financiamento do filme do ex-presidente. Agora, o ministro Flávio Dino, ele acabou largando na frente nessa corrida dos bastidores do judiciário. A Polícia Federal, ela conseguiu a autorização dele bem antes para começar a revirar o baú do financiamento da produção Dark Horse. Então, essa frente de investigação, ela começou antes mesmo dos áudios do banqueiro Daniel Vorcaro virem a público, inclusive incendiarem as redes sociais. O foco de Dino é descobrir se houve uso ilegal de dinheiro público através das emendas parlamentares que foram direcionadas para empresas que possuem vínculos diretos com a produtora responsável pelo filme. Então, os investigadores mapearam que 5 deputados federais enviaram verbas de emendas para empresas da mesma dona da produtora do documentário. Ou seja, a suspeita é que dinheiro que deveria ir para a saúde ou para a educação foi parar no cinema, mas o jogo virou quando o André Mendonça
também acabou entrando na jogada. Galera, a situação ganhou um capítulo dramático quando o ministro André Mendonça assinou o despacho autorizando a Polícia Federal a abrir uma linha de investigação focada no lado privado do dinheiro. Então a decisão dele veio logo após receber o sinal verde e o parecer favorável da PGR. Então o foco central do Mendonça é o repasse daqueles 61 milhões de reais que foi feito pelo Daniel Vorcaro para a obra cinematográfica. A suspeita é de que o Banco Master tenha sido usado de forma fraudulenta, simplesmente para lavar ou até mesmo desviar esses recursos a pedido de políticos. Com o Dino investigando as emendas dos deputados e o Mendonça investigando o dinheiro do banqueiro preso, o caso ficou perigosamente dividido. É óbvio, galera, que duas investigações diferentes sobre o mesmo filme correndo ao mesmo tempo podem sim gerar decisões conflitantes e inclusive atrapalhar o trabalho dos policiais. Agora, percebendo o perigo de ter o Flávio Dino controlando parte do processo, a equipe jurídica do senador Flávio Bolsonaro já agiu rápido nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de defesa acabaram protocolando um pedido de urgência direcionado ao ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do STF. Então a estratégia da defesa ela é muito clara. Eles querem tirar o caso das mãos do Flávio Dino, de qualquer jeito inclusive, e concentrar todas as investigações relacionadas ao filme exclusivamente no gabinete do ministro André Mendonça. Então os advogados sustentam na petição que o Mendonça deve assumir tudo porque o caso principal acaba envolvendo o Banco Master. Então eles argumentam que manter o processo com o Dino é um erro técnico e que a centralização é a única forma de garantir a ordem e, é claro, a coerência da justiça. Agora, para convencer o presidente do STF a tirar o processo de Flávio Dino, a defesa de Flávio Bolsonaro usou um argumento técnico forte baseado em um precedente que já aconteceu no tribunal. Eles lembraram a Edson Fachin que o Partido dos Trabalhadores já tinha feito um pedido de investigação anterior sobre os repasses para a produtora do filme. Então, naquela época, o pedido do PT também caiu inicialmente no gabinete de Flávio Dino, só que os advogados do Flávio Bolsonaro simplesmente recorreram e o próprio presidente Fachin determinou que o caso saísse do Dino e fosse enviado para o Mendonça. É claro, reconhecendo que Mendonça era o juiz natural para tratar ali dos dois assuntos do Banco Master. Então, os defensores estão argumentando por uma questão de coerência e para evitar que a investigação vire uma bagunça com decisões contraditórias, o mesmo deve ser feito agora com a parte das emendas. Agora, a grande ironia dessa história é como o caso foi parar nas mãos do Flávio Dino em primeiro lugar. A defesa está explicando que a deputada Tabata Amaral, do PSB, e o pastor Henrique Vieira, do PSOL, apresentaram a denúncia sobre o filme diretamente dentro de uma ação que já existia sob a relatoria de Dino, que acaba discutindo a transparência geral das emendas de blocos parlamentares. Então os advogados de Flávio Bolsonaro estão dizendo que isso foi uma manobra para escolher o juiz e que Dino não deveria ser o dono dessa apuração específica. Eles estão alegando, inclusive, que o trabalho da Polícia Federal pode ser seriamente prejudicado se os dois gabinetes diferentes ficarem dando ordens distintas para os mesmos delegados. Então a petição diz textualmente que, em homenagem à efetividade da jurisdição, o André Mendonça precisa ser declarado relator provento de tudo. Só que tem, galera, um detalhe temporal travando essa decisão. Então, o desfecho dessa queda de braço no topo do judiciário ainda está pendente por um detalhe de calendário. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, entrou em férias na reta final do recesso do judiciário e ainda não assinou a decisão sobre o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. Então, enquanto o Fachin não bate o martelo para definir quem vai mandar no processo, os delegados da Polícia Federal continuam trabalhando a todo vapor e sem freio nas duas frentes de investigação. Então, os policiais estão cruzando os dados das emendas parlamentares liberadas pelos 5 deputados com o fluxo dos 61 milhões de reais, que inclusive saíram das contas do Daniel Vorcaro, e o cerco está se fechando de forma implacável e o resultado, galera, dessa investigação com certeza pode mudar completamente os rumos da sucessão presidencial no Brasil. Resta saber
quem vai cair primeiro nessa teia de áudios e notas fiscais. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai mandar para você em primeira mão. Não se esqueça, se você não é membro do canal ainda, se torne membro e até o próximo vídeo.